Fala Vascaíno, fala Vascaína, saudações vascaínas para vocês, torcedores do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil. Hoje, que estreia foi essa do Vasco na Arena da Baixada, hein? O Vasco novamente decepcionou, perdeu por 4-1 na Arena da Baixada. O Vasco sentiu, evidentemente, a falta de entrosamento. O técnico Marcos Valadares, de forma inexplicável, optou por uma escalação com 3 zagueiros. O Vasco optou por entrar na Arena da Baixada se defendendo ao invés de atacar. Ao colocar 3 zagueiros, o Vasco perdeu um jogador do meio campo e a insistência se perdurou por todo o primeiro tempo e metade do segundo tempo. O Vasco ele não pode ir para uma partida contra o Atlético Paranaense, ou seja lá qual for, com o pensamento de se defender ou de perder por pouco. Essa filosofia ela está errada. A gente passou a semana toda abordando a questão do técnico, que o Vasco precisava de uma vez por todas se resolver, optar logo por quem seria o técnico. Essa demora em escolher um técnico para poder dar tranquilidade aos jogadores é lamentável. A gente espera que o Vasco venha se resolver, que essa situação, essa semana seja sanada, que o Vasco opte e traga um técnico que efetivamente tenha currículo, que seja maduro o suficiente, que não invente. O Vasco passou daquele tempo de optar por promessas, de fazer testes. A gente, quando opta em jogar com 3 zagueiros, a gente tem que ter pelo menos um zagueiro que saiba sair para o jogo, correto? Esse zagueiro que a gente tem, o melhor no elenco é o Castan, que fez uma falta fenomenal hoje. Não fosse o goleiro do Vasco que substituiu o Fernando Miguel muito bem, o Alexander, o Vasco teria tomado até mais de 4 gols. Boa atuação do goleiro do Vasco. A insistência por esse lateral, esse Cáceres, continua. Todo time que joga contra o Vasco sabe que o mapa da mina é pelo lado esquerdo, lado direito da defesa do Vasco. E o Vasco, todo jogo toma gol ali pelaquele setor. A gente não sabe por que a insistência desses técnicos por esse lateral paraguaio. A gente já havia alertado, o Vasco trouxe o Vink, um jogador que estava no Sport, que o Vasco poderia dar oportunidades também para esse jogador, para esse atleta treinar. A gente começa a ficar desconfiado que quem escolhe, ou melhor, quem escala jogador no Vasco é empresário, porque não dá mais para esse Cáceres jogar com a camisa do Vasco. Dá uma sentadinha no banco, depois volta, porque está deixando muito a desejar defensivamente. Na Taça Guanabara, ele ainda fez boas partidas atuando no ataque, mas defensivamente é um lateral que é muito fraco, é um lateral que deixa muito a desejar. Talvez
não fosse o momento oportuno para poder expor tanto o Miranda, dito que o Ricardo Graça já estava jogando hoje, e colocar dois zagueiros das categorias de base, talvez não era a hora de optar por essas escolhas. Se fosse o caso de dar oportunidade para quem veio da base, eu acho que o Andrei deveria ter oportunidade para poder jogar nesse time do Vasco, uma vez que o Raul anda totalmente perdido. Embora tenha feito um gol contra o Santos, ele chegando atrasado nas jogadas, nas coberturas. A zaga do Vasco fica muito exposta. O Andrei é um jogador que tem um chute forte, pode fazer gols numa bola parada e de forma que não dá para a gente entender, perdeu espaço tanto com o Alberto Valentim, tanto com o Marcos Valadares. Outro ponto que a gente tem que abordar sobre esse pós-jogo é a situação do Maxi. O Maxi, a gente quase chegando em maio, continua fora de forma física, tanto ele quanto o Bruno César, e a gente começa a questionar essa preparação física do Vasco, como que ela é feita. Não apenas a preparação física, mas a preparação médica também do clube. O Vasco com diversos jogadores no departamento médico. O Rossi é um jogador que faz muita falta na recomposição, quando o time tem que defender, porque é um jogador que volta para poder marcar. E no ataque o Vasco se resume ao Marrone. O Marrone tem sido a andorinha tentando fazer verão nesse time do Vasco, e pelo menos foi na partida de hoje, nas partidas contra o Flamengo, na decisão do Campeonato Carioca. E precisamos de reforços. O Vasco precisa de reforços. A incompetência é muito grande. O Vasco não conseguiu ainda regularizar os reforços que vieram. Foram 5 meses jogados fora com Alberto Valentim. 5 meses que o Vasco demonstrou não ter planejamento, porque agora vai chegar um técnico que provavelmente nunca trabalhou com esses jogadores. Até questiono se esse técnico português, Jorge Jesus, seria uma boa para o Vasco, porque não há mais tempo para poder se adaptar. O técnico que chegar, ele precisa fazer um choque de gestão, porque o Vasco não pode ter uma atuação apática e pífia de time pequeno como teve hoje. Outra atuação lastimável. A gente vê que tem um problema claro ali no elenco do Vasco. O elenco do Vasco está rachado. O Bruno César hoje nem comemorou o gol, não esboçou qualquer tipo de reação. Alguns vão falar, mas já estava 4-0 o jogo já estava perdido. Mas o jogador ele tem que demonstrar gana, ele tem que demonstrar vontade para poder vestir a camisa do Vasco. Então, o nosso time, melhor dizendo, o nosso elenco, ele é limitado. O Vasco precisa de reforços
que essa diretoria não atrapalhe e que traga os reforços pertinentes, que o Vasco já era para ter montado um time mais enxuto desde o começo do Campeonato Carioca. Esse time ele já era enfraquecido para o Campeonato Carioca e a gente espera que a postura contra o Atlético Mineiro seja uma postura distinta dessa que a gente teve hoje. É o primeiro jogo, ainda tem bastante rodada do Campeonato Brasileiro. Nada de pânico, mas fico alerta. Fico alerta para que essa diretoria se movimente, traga reforços, traga um técnico que seja competente, porque senão a gente vai ver fantasma de novo em dezembro. A gente espera que os salários também estejam em dia para não rachar mais o elenco. A gente vem batendo nessa tecla e vamos aguardar aí o decorrer da semana. Vamos ver como que vai ficar essa situação do técnico, a situação de regularização dos reforços, os novos reforços que há de vir. Agora em maio é mais complicado para poder contratar jogador. Deram mole, não tiveram planejamento. E vamos ficar na expectativa para a gente ver o que vai ocorrer. Então esse aqui foi o pós-jogo, galera. Triste, mas na esperança aí de dias melhores aí para o nosso Vascão. Saudações vascaínas, uma boa noite a todos.